que a gente poderia fazer para, por exemplo, envolver. Então tem um vetor U, eu tenho um vetor V e um ângulo entre eles que eu estou chamando de θ, tá? E aí eu quero de alguma forma envolver esse ângulo aí com os vetores. Como é que eu poderia, por exemplo, calcular algo sobre esse ângulo, um cosseno, um seno da vida, tá? Para eu tentar descobrir como que é esse ângulo entre os vetores U e V. Então, e aí, por exemplo, a gente vai olhar no R2 aqui a ilustração, tá? Bom, então olhando para esse desenho, a primeira coisa assim que me vem à mente é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer U menos V, U menos V, então, aqui assim, ó. Vamos pensar nesse vetor aqui, ó. Tá? Então esse vetor aí, o verde que eu desenhei, que ele começa onde termina o V e ele termina onde termina o U, tá? Então vamos tentar descobrir quem é esse vetor aí em termos de U e V. Em termos de U e V, esse vetor aí vai ser o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o V. Beleza. Aí o V eu vou inverter ele aqui. Eu vou pegar, na verdade, o menos V. Então seria esse vetor aqui. E com esse vetor aí, então vou pôr ele aqui. Beleza. Então esse vetor que eu desenhei aí é o menos V, tá? Então vamos ver aqui como é que ficou. Tá aí. Bom, aí eu vou pegar agora esse vetor menos V aí e vou pôr ele onde termina o U, para eu fazer uma soma. Então vamos lá. Então vou pegar esse vetor aqui. Eu não peguei. De novo eu não peguei. Então vamos fazer diferente. Ctrl V. Aí, beleza. E aqui agora, apagar isso aqui. Isso aqui, beleza. Daí agora a gente vai pegar esse cara, que é esse vetor aqui, ó, e eu vou pôr ele aqui, ó. Tá? Então, tá aí um representante do vetor menos V, tá? Então, se eu fizer, ó, U, lembrando que aqui é o menos V, tá? Também um representante dele. Então, U mais menos o V vai dar o vetorzinho verde meu lá, ó. Tá? Então, olha só. Então, U menos V deu o meu vetorzinho verde, que é esse aqui. E então, conclusão aí é que esse vetor aqui é o vetor U menos o vetor V. Tá? Ok. Aí eu tenho, então, daqui o vetor V, o vetor U e o vetor U menos V. Então, vamos agora, eu vou separar agora esse triângulo aí, que tem esses vetores. Vamos ver se eu consigo, né? Porque acho que não vai dar aqui. Deu. Ó, deu. Ctrl C. E daí vamos separar aqui do lado, então. Beleza. Então, esse aqui é a configuração que a gente tem ali no R2, tá? Vou só olhar para ela agora aqui. Então, beleza, ó. Então, a gente tem
Então tinha aqui o R2, tá? Os eixos X e Y aqui em branco. Então tenho dois vetores, U e V. Aí construí esse vetor, né, que eu já sei que ele é U menos V. E se eu apontar para cima, vai ser V menos U. Tá? Então eu já sei que quando eu fecho assim um triângulo aqui, é um vetor menos o outro. Eu só preciso ver para que lado que está apontando para, né? Então, por exemplo, aqui apontou para o U, então começa no U menos V. Apontou para o V, então V menos U. Tá? Então, aonde estiver apontando o vetor aqui que fechou, é por ele que eu começo. Está apontando no U, então eu vou começar aqui, U menos V. Tá? Vai funcionar sempre assim, beleza? Bom, agora eu vou olhar então para o vetor U, para o vetor V, e o vetor U menos V, e eu tenho esse triângulo que está aqui. Bom, com esse triângulo que eu tenho aí agora, então eu vou começar a pensar o seguinte, olha só. Eu ainda não sei direito como é que funciona a história do tamanho do vetor, do comprimento do vetor, né? Como é que eu faço isso? Mas eu lembro, por exemplo, da lei de cossenos, da lei de senos. Então, por exemplo, a lei do cosseno. Bom, o que a lei dos cossenos diz para mim, num caso como esse aqui, para um triângulo desse aqui? Ela diz o seguinte, ó. Se eu pegar o tamanho, então eu vou escrever assim, ó, o tamanho do U menos V, tá? Isso aqui eu vou elevar ao quadrado. Isso aí é igual o tamanho do U ao quadrado mais o tamanho do V ao quadrado menos duas vezes o tamanho do U vezes o tamanho do V vezes o cosseno do ângulo que está frontal a esse lado aqui do triângulo, que é o tamanho do U menos V, então eu cosseno justamente o cosseno de θ. Bom, então essa aí é a lei dos cossenos, tá? Então, por exemplo, se o cosseno de θ aqui, se for 90 graus, fica a fórmula de Pitágoras aqui, porque daí o cosseno de 90 zerou, tá? Bom, então tá. Daí olhando para isso aqui, a primeira coisa que então vem para mim agora é o que é o tamanho, né? Como é que eu vou trabalhar com isso daí? Bom, a gente vai trabalhar com a história de tamanho da seguinte maneira. Então olha só, então eu tenho lá o R2, vai ilustrar pra gente aí. Daí eu vou pegar um vetorzinho aqui, tipo esse, tá? Esse vetor aqui, ele vai ter uma coordenada aqui e vai ter uma coordenada aqui no Y, tá? Bom, então esse vetor aqui, vou chamar ele de vetor U. E esse vetor U, então, ele tem uma coordenada x aqui do vetor U e uma coordenada y do vetor U. Tá? Olha, o tamanho do vetor nada mais é do que o comprimento dele aqui, ó. Tá certo? Então, para eu preciso calcular o comprimento desse vetor no fim das contas. Então olha só. Tamanho é o comprimento do vetor. E esse tamanho, que nada mais é do que o comprimento, a gente vai passar a chamar isso aí de norma. Tá? Então a norma do vetor vai ser o tamanho, vai ser o comprimento do vetor.
E eu vou simbolizar isso daí, o símbolo que eu vou usar vai ser assim, ó. Norma do U, ou módulo do U, tá? Então, o tamanho do vetor, ou comprimento, ou a norma, que a gente vai passar a falar mais é norma, tá? A norma do vetor, em símbolo matemático, a gente vai usar dessa forma aqui, ó. Tá como se fosse o módulo do vetor U, tá? Ok, então o que eu quero, na verdade, o que eu estou procurando aqui é isso, o módulo do vetor U. Esse módulo do vetor U, ou essa norma do vetor U, é o tamanho que o comprimento aqui do vetor tem, tá? É o valor do comprimento aqui. Bom, no R2, do jeitinho que está aqui, tudo bonitinho aqui assim, né? E aí, como a gente já comentou na aula passada a respeito de base e tal, eu estou pensando aqui para mim, nesse caso, que a base é 1, 0, 0, 1, tá? E via de regra, por default, eu vou considerar sempre essa base aí, porque ela é uma base bem simples, é a base canônica. E a gente vai trabalhar basicamente com essa base canônica o tempo todo quando eu estiver fazendo conta. Se em algum momento eu for trabalhar com uma outra base, então aí eu vou então dizer, ó, agora aqui eu estou trabalhando com uma outra base, tá? Mas fora isso, a gente vai trabalhar com base canônica, tá bom? Bom, então quer dizer que em algum momento aqui eu tenho que pensar que tem a minha base aqui, tá? Que são esses vetores aqui, ó. Então esse aqui é o vetor 1, 0. E esse daqui é o vetor 0, 1. Tá? O vetor 1, 0 a gente normalmente chama ele de E1. E o vetor 0, 1 a gente normalmente chama de E2. Tá? E1 porque ele está na primeira coordenada. E2 porque ele se refere à segunda coordenada. Os físicos chamam esse vetor aqui, o E1, de vetor I. E o vetor E2 de vetor J. E o vetor, se for no R3, o vetor 0, 0, 1 de vetor K. Os físicos chamam assim, tá? A gente aqui na matemática, a gente costuma chamar assim. Tá? Mas tanto faz, pode chamar de IJ, pode chamar de C cedilha e A craseado, você pode dar o nome que você quiser, na verdade. Tá? Muito bem. Então agora, para eu calcular o tamanho lá do U, a norma do U, o módulo do U, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Então como é que vai funcionar? Olha, aqui é 90 graus. Beleza. Então esse tamanho aqui, quanto que é esse tamanho? Esse tamanho aí é YU. E este tamanho aqui é quanto? Este tamanho aqui, ele é XU. Ok? Então eu vou fazer a seguinte conta, ó. Então o que eu quero descobrir, que é essa interrogação aqui, ó, tá? Isso aí eu vou usar esse cara aqui e esse cara aqui num teorema de Pitágoras. Então isso aí vai ficar o tamanho do vetor U ao quadrado vai ser igual, porque ele é a hipotenusa, XU ao quadrado mais YU ao quadrado. Portanto, eu posso simplesmente pensar que é a raiz quadrada disso aí. Ok? Bom, então, o U, o que é o XU e o YU do U? São as coordenadas dele em relação à base canônica. XU e YU. Então para eu calcular o tamanho, basta eu extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Exatamente isso. Tá? E se for no R3, professor? Se for no R3 é o mesmo raciocínio. Tá? Então se você tiver um vetor do R3, então se você tiver um vetor U que tem coordenada X, coordenada Y e coordenada Z. Do vetor U, do vetor U, do vetor U. Como é que você vai calcular o tamanho? A norma, o módulo do U é a raiz quadrada, XU ao quadrado, mais YU ao quadrado, mais ZU ao quadrado. E de fato, se você for montar um desenho no R3, eu não vou fazer isso aqui, mas se você montar um desenho no R3 e for usar Pitágoras, você usa Pitágoras 2 vezes e você consegue calcular exatamente isso daí, que é o tamanho do vetor U no R3, tá?
Então isso aqui é o que vai ser sempre desse jeito aqui, tá? E mais, então se o meu vetor u for algo do tipo, ele tem n coordenadas, ele está no Rn, x1, x2, x3, xn. Ele tem n coordenadas, então para eu calcular o tamanho do u, vai ser a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais mais xn ao quadrado. Tiro a raiz quadrada, eu tenho o tamanho do u, tá? E é assim então que a gente vai calcular o tamanho do vetor u, ou a norma, o módulo do vetor u, beleza? Bom, com isso daí em mente, a gente agora volta lá para o nosso probleminha, que é este daqui, tá? Bom, e aí neste probleminha aqui agora então, eu tenho que pensar o seguinte, ó, o tamanho do vetor u menos v ao quadrado nada mais é então do que a norma do vetor u menos v. Tem que calcular o vetor u menos v e aí norma ao quadrado igual norma do u ao quadrado mais norma do v ao quadrado menos 2 vezes norma do u, norma do v, que é o tamanho do u, tamanho do v, vezes o cosseno do ângulo θ. Ok, então eu já tenho aqui uma maneira de relacionar o cosseno do ângulo entre dois vetores aí, por meio dos tamanhos aqui, tá? Usando a lei do cosseno. Mas aí eu quero, vamos dizer assim, vou investigar se essa fórmula aqui eu consigo simplificar ela um pouco, ou se eu consigo descobrir algo mais aqui sobre essa fórmula. Para fazer isso, eu preciso dar nome para os boi. Dar nome para os boi aqui, no caso aqui, por exemplo, no R2, significa eu pensar em fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que o vetor u tenha coordenadas. Eu vou chamar de x do vetor u e y do vetor u, tá? E o vetor v tenha coordenadas x do vetor v e y do vetor v, tá? Bom, com isso daí, tá, eu posso então afirmar com certeza que u menos v é um vetor que tem coordenadas xu menos xv e yu menos yv. Ok? Bom, daí agora eu posso calcular essas normas aqui, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Eu vou fazer isso. Putz, vai dar uma conta do caramba, mas eu vou fazer isso daí para ver se eu consigo simplificar alguma coisa, tá? Então vamos lá. Então eu vou calcular tudo separado e depois eu junto lá na lei dos cossenos. Então a norma de u menos v vai ser igual a... Então eu já sei que é uma raiz quadrada. Raiz quadrada do quadrado, da soma do quadrado das coordenadas. Então, xu menos xv ao quadrado mais yu menos yv ao quadrado. Fechou a raiz quadrada. Beleza, a norma do u menos v, então calculei o tamanho do u menos v. O tamanho do u, que é a norma do u, então raiz quadrada do xu ao quadrado mais yu ao quadrado. O tamanho de v, ou a norma do vetor v, x do vetor v ao quadrado mais y do vetor v ao quadrado. Beleza. Agora eu vou montar com isso daqui que eu tenho a fórmula da lei dos cossenos, aquela fórmula que eu tenho aqui em cima, essa daqui, ó, tá? Então vamos lá, vamos montar essa equação aí. Bom,
Então eu sei que esse cara ao quadrado é o quadrado disso aqui. Então, o quadrado de uma raiz quadrada é o que está lá dentro. Tá certo? A raiz quadrada de algo ao quadrado é o módulo do cara. Mas aqui é o que está lá dentro. Então, vai ficar xu menos xv ao quadrado mais yu menos yv ao quadrado. Tá, o que é isso aqui? Isso aqui é a raiz quadrada ao quadrado da isso aqui. Porque é esse cara aqui ao quadrado é igual a esse cara ao quadrado, que é simplesmente o que está lá dentro. Então, xu ao quadrado mais yu ao quadrado mais esse cara ao quadrado, que é o tamanho de v ao quadrado. Então, xv ao quadrado mais yv ao quadrado, daí menos. Então, agora, menos duas vezes a norma do u vezes a norma do v. Então, agora sim, aqui eu tenho raiz quadrada de xu ao quadrado mais yu ao quadrado vezes a raiz quadrada de xv ao quadrado mais yv ao quadrado vezes cosseno do ângulo θ. Ok. Então, só para a gente se situar, esta equação aqui, essa coisa grande aqui, gigante, nada mais é do que isso daqui, tá? Eu simplesmente substituí u menos v ao quadrado, substituí isso aqui, depois u ao quadrado que está aqui na equação, a norma de u é isso aqui, ao quadrado vai dar isso aqui, norma de v ao quadrado, norma de v é isso aqui, ao quadrado vai dar isso aqui, menos duas vezes a norma de u vezes a norma de v, norma de u, norma de v, menos duas vezes norma de u, norma de v, vezes o cosseno do ângulo θ, Então, o que eu juntei aqui foi a lei dos cossenos e o que eu defini como sendo norma, como tamanho, a maneira como eu escolhi para calcular o tamanho de um vetor. Juntei essas duas coisas e consegui, então, montar essa equação que está aqui. Tá? Bom, então, com isso, o que a gente tem agora? A gente tem essa equação aí, que é uma equaçãozinha grande, e que a gente agora quer estudar ela, né? Bom, estudar ela aqui, não tem muito que eu tenho que fazer conta aqui agora, tá? Então, o que eu vou fazer, em princípio, é, nesta equação que está aqui, ó, tem esse cara aqui e esse cara aqui. Então, eu vou passar esse cara para o lado de cá e esse cara para o lado de cá. Vai ficar do lado de lá só o menos 2, lá. Tá? Então, como é que vai ficar isso daí? Isso aí vai ficar assim, ó. Vai ficar menos esse cara, então vai ficar menos, e aí aqui vai ficar igual menos 2, então igual menos 2 esse cara aí, tá? Ok, então vamos lá. Vamos olhar então agora para essa conta aí, vou fazer essa conta. Eu fiz isso daí só para deixar a raiz e o cosseno do lado direito lá quieto, lá isolado, tá? E passei essas duas coisas para o lado esquerdo, passou com sinal negativo, né? E fiquei junto com essas outras aqui. Então vamos lá, vamos começar então. Bom, isso aqui implica que aquele quadrado ali vai ficar xu ao quadrado menos 2 xu xv mais xv ao quadrado. Pronto, desenvolvi o primeiro quadrado aqui, é isso aqui. Esse segundo quadrado agora vai ficar mais yu ao quadrado menos 2 yu yv mais yv ao quadrado. Tá, beleza. Então vamos conferir até então. Então aqui eu tenho xu menos xv ao quadrado. Então ficou xu ao quadrado menos 2xu xv mais xv ao quadrado. Beleza? Aqui é y1 menos yv.
tudo isso ao quadrado, então vai ficar y1 ao quadrado, primeiro ao quadrado, menos 2y1 yv, mais yv ao quadrado. Beleza, até aí tá show de bola. Daí, menos xu ao quadrado, menos yu ao quadrado, menos xv ao quadrado, menos yv ao quadrado. Isso aí é igual a menos 2 raiz quadrada de xu quadrado mais yu ao quadrado, vezes raiz quadrada de xv ao quadrado mais yv ao quadrado, vezes cosseno do θ. Beleza, isso aqui então vai ficar igual ao quê? Vamos ver. Bom, aqui eu já vou poder simplificar uma pá de coisas, né? Então vamos lá. Esse xu ao quadrado aqui eu vou poder simplificar com esse cara aqui. Esse xv ao quadrado aqui eu vou poder simplificar com esse aqui. Esse y ao quadrado eu vou simplificar com esse. E esse yv ao quadrado com esse aqui. Beleza, então sobrou para mim aqui o seguinte, ó. Tem um 2 aqui, tem um 2 aqui, e é isso aí que eu tenho. Então vai ficar menos 2 que multiplica xu, xv, daí mais o menos, deixa eu ver aqui, não, tirei o menos, então mais yu, yv, e é isso, né? Não tem mais nada aqui, o resto tudo foi cancelado, tá? Igual a menos 2 raiz quadrada do xu ao quadrado mais yu ao quadrado, que é a norma do vetor u, vezes raiz quadrada de xv ao quadrado mais yv ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o que está lá no final, tá? Beleza, isso aí vai me levar então ao quê? Vamos examinar aqui o que leva. Bom, o que mais que eu posso simplificar aqui? Eu posso simplificar esse menos 2 com esse menos 2. Bom, daqui o que eu estou tirando nesse momento é que o cosseno de θ ficou igual a uma fração. Quem é essa fração? Essa fração é xu xv mais yu yv. E embaixo ficou, bom, ficou o módulo do vetor u vezes o módulo do vetor v. Porque isso aqui, na verdade, é o módulo de u, né, que eu tinha aberto, e isso aqui é o módulo de v. Então, só vou escrever assim para ficar um pouco mais enxuto aqui. Então, eu finalmente cheguei, quer dizer, não sei se finalmente, mas cheguei já nisso aqui, que o cosseno de θ é, na verdade, isso aqui, ó. Simplificou bem já do que eu tinha lá de cima. Porque lá em cima eu tinha que o cosseno de θ, né, daqui, ó, eu tinha que o cosseno de θ era igual a, abre a fração, ele é igual a norma do u menos o v ao quadrado menos a norma do u ao quadrado menos a norma do v ao quadrado dividido por menos 2 vezes a norma do u, norma do v. Tá, ó. Isso aqui, ó, passei esses dois caras para o lado de lá, tá? Então ficou norma desse cara aqui ao quadrado menos esse cara ao quadrado, menos esse cara, menos esse cara. E aí eu tenho aqui o u e o v, então menos 2 norma de u, norma de v, tá? Análises que a gente precisa agora tirar daqui. Primeira coisa, ó, esse cara não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, tá? Então, o tamanho desses dois caras aqui, quando eu multiplicar aqui, não pode dar zero. Bom, na verdade, então, eu não posso ter um vetor nulo aqui. Se eu tiver um vetor nulo aqui, ferrou. Então, eu não posso fazer essa conta se tiver um dos dois aqui for um vetor nulo, tá? Então, eu tenho que assumir que u é diferente do vetor nulo e que o v também é diferente do vetor nulo, tá? Beleza, até aí tá de boa, né?
E aqui é um E, tá? Bom, mas aí o que a gente conseguiu? A gente conseguiu, porque aqui em cima tem um monte de coisas ao quadrado, o que a gente conseguiu foi simplificar um pouco. E também esse menos 2 aqui sumiu. Então o que foi que a gente conseguiu? A gente conseguiu isso aqui, ó, tá? E ainda aqui eu ainda tenho a história de que U tem que ser diferente do vetor nulo e V tem que ser diferente do vetor nulo. Porque se um dos dois for igual ao vetor nulo, isso aqui embaixo zero e aí lascou. Aí eu não tenho conta para fazer. Beleza, então eu estou com essa expressão aqui. E aí eu olho o seguinte, ó. Olhando para essa expressão, quando é que o cosseno é igual a zero? Bom, então olha só. Cosseno de θ é igual a zero se e somente se o θ for igual a 90 graus. Tá? Ah, se ele for um múltiplo de 90 graus também dá, professor. Pois é, mas múltiplo daí significa que acaba que eu estou voltando para a mesma posição que o vetor tá. Então eu vou pensar só no primeiro cara aqui, tá? No primeiro ângulo que faz o cara ficar igual a zero. Bom, então meu cosseno vai ser zero quando o θ for igual a 90 graus. θ ser igual a 90 graus significa, olha só que interessante, hein? Significa que o vetor U e o vetor V são perpendiculares. Tá? Então o θ aqui, ó, esse aqui é o θ. É o ângulo dos vetores, ó. θ é igual a 90 graus, tá? Então, eu posso pensar então também aqui assim, ó, que o cosseno de θ é igual a zero se e somente se o vetor U é perpendicular ao vetor V. Então, se os dois vetores são perpendiculares, o cosseno dá zero. Se o cosseno deu zero, é porque o θ é 90 graus, então os dois aqui são perpendiculares. Bom, beleza. Então tá. Então, olha só. Com isso, a gente pode olhar para essa expressão aqui, ó, e vendo o que está escrito aqui em cima, a gente observa o seguinte, ó. O meu vetor U, ele é de coordenadas x, U, y, U. E o meu vetor V, ele tem coordenadas x, V e y, V. E aqui eu estou fazendo a soma de dois produtos. E quem são esses produtos? O primeiro produto aqui, ó, o XU vezes o XV, é esse cara vezes esse cara. Então, esse cara aqui vezes esse cara aqui, ó, é esse primeiro cara aqui, ó. E esse cara vezes esse cara é esse segundo cara aqui, ó. Olhando para isso, eu me inspiro a fazer o seguinte aqui, ó, definição. Dados U igual a XU, YU e V igual a XV, YV. U vezes V, eu ainda não tinha falado de produto de vetor, mas agora eu vou falar. Esse negócio aqui me inspira a definir o que é o produto de vetor. Então, U vezes V, o produto de dois vetores, vai ser simplesmente essa conta, ó. XU vezes XV mais YU vezes YV. Que nada mais é do que a conta que está lá em cima na fração que calcula o ângulo, o cosseno do ângulo dos vetores. Então, ó, XU, XV, XU, XV, YU, YV, YU, YV. Eu peguei as duas primeiras coordenadas do vetor, U e V, multipliquei e somei com as duas segundas coordenadas dos respectivos vetores e deu
um resultado, e esse resultado eu estou chamando de produto de U com V. Como dá um número isso aqui, ó, eu vou chamar isso aqui então de definição de produto escalar. Tá? Então o produto escalar é um produto entre dois vetores, cujo resultado é um escalar, é um número. Beleza? Então agora eu apresento para vocês aí esta operação de multiplicação entre vetores. Tá? Bom, e eu posso, a partir de tudo isso que eu fiz, dessas contalhadas todas que eu fiz, tirar a seguinte conclusão daqui, ó. O produto escalar com V igual a zero, se e somente se U é perpendicular com V. Eu só reinterpretei as coisas que eu já tinha percebido aqui, tá? Que é o seguinte, ó. Bom, se o cosseno do ângulo aqui, o cosseno de θ der zero, ou seja, se deu zero aqui, é porque o θ é 90 graus. Ok. Bom, θ ser 90 graus significa que U é perpendicular com V. É verdade. Isso significa que o cosseno de θ é igual a zero. Com certeza. Tá? Bom, beleza. Como é que eu vou zerar essa fração? Com esse cara aqui sendo zero, o numerador. Ok, então eu vou definir o que se chama de produto escalar, que é o produto entre dois vetores. Isso vai dar um número, um escalar. Tá? E se esse produto escalar der zero, que é esse produto que está aqui em cima, então os dois vetores são perpendiculares. E se os dois vetores são perpendiculares, com certeza o teu produto escalar vai dar zero, porque se eles são perpendiculares e o θ é 90 graus, o cosseno do θ dá zero, e se o cosseno aqui dá zero, então essa fração dá zero, essa fração só vai dar zero se a parte de cima aqui der zero. Então, eu chego à conclusão que isso aqui é zero. Tá? Beleza, e com isto, a gente então agora tem uma formuleta. E esta formuleta do cosseno do ângulo entre dois vetores. Então eu tenho aqui um vetor U, eu tenho aqui um vetor V, e tem um ângulo entre eles. Tá? Então quer dizer que o cosseno do θ, que é o ângulo entre o vetor U e o vetor V, é na verdade igual a uma fração que diz o seguinte: você vai calcular o produto entre U e V, produto escalar, e vai dividir pela norma do vetor U vezes a norma do vetor V. Tá? Claro que eu vou admitir que nenhum dos dois aqui é o vetor nulo. Tá? Então, estou considerando que o U é diferente do vetor nulo e que o V é diferente do vetor nulo. Se for igual, já mato. É um caso à parte, eu mato isso daí já. Ok, então eu tenho isso aqui agora. Tá? E isso aqui agora, aqui está resumido coisas do tipo assim. Bom, o que é a norma? Digamos que o seu vetor U seja XU, YU. O seu vetor V seja XV, YV. Então, o produto escalar com V vai ser igual a XU vezes XV mais YU vezes YV. A norma do vetor U. Norma do vetor U é a raiz quadrada do XU ao quadrado mais YU ao quadrado. Norma do vetor V. Norma do vetor V é igual a raiz quadrada do XV ao quadrado mais YV ao quadrado. Pronto, beleza. E aí eu tenho essa expressão aqui agora que diz para mim que o cosseno do ângulo entre os dois vetores, que tem essas propriedades aí, é o produto escalar, ou seja, isso aqui dividido pela norma do U, norma do V, o produto disso por isso. E com isso aqui eu chego à conclusão então que U é perpendicular a V
isso é ser equivalente a dizer que o produto do U com o V é igual a 0. Ok. Dúvidas até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida... Professor? Fala, Rafael. Eu fiquei com dúvida em um sinal, numa conta que você fez lá em cima. Vamos lá buscar para ver. Na hora que aparecer, você fala. Tá, pode subir. Aqui, nesse amarelo, o cosseno... Aqui? O V quadrado... nessa aí, nessa amarelinha. Tá. Esse menos 2, você passou ele pro outro lado, não foi? Dividindo. Isso. Aí o sinal dele não ficaria positivo? Mas eu passei ele dividindo. Ah, tá bom. Certo? Fácil, senhor. Certo. Tudo bem mesmo? Tudo. Não, era só mais esse sinal que eu não tinha entendido mesmo. De resto, beleza. tá tranquilo. Então tá bom. E o resto da galera, tá de boa? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então tá. Então, com isso, hoje a gente aprendeu como é que calcula o cosseno do ângulo entre dois vetores, tá? E de quebra a gente descobre como é que eu faço para ver se dois vetores são ou não perpendiculares, tá? Porque na verdade eu posso extrapolar isso para um vetor do Rn. Pô, como assim, professor? Assim, ó. Se eu tiver dois vetores, por exemplo, U igual a coordenadas x1, x2, x3, xn, e V igual a y1, y2, y3, yn. Beleza? Se eu for calcular a norma do U, é simplesmente fazer a raiz quadrada do x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais mais xn ao quadrado. A norma do V, mesma coisa, só que aí com as coordenadas do vetor V, né? Então, y1 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y3 ao quadrado, mais mais yn ao quadrado. E se eu quiser calcular o produto escalar entre U e V, então o produto do vetor U com o vetor V, isso vai dar simplesmente x1 vezes y1, mais x2 vezes y2, mais x3 vezes y3, mais mais xn vezes yn. Ok? E aqui, também no Rn, vale a seguinte coisa. Se esses dois caras aqui, produto escalar, der zero, então eu falo que eles são perpendiculares. Na verdade, a gente usa um outro nome. A gente fala que é ortogonal, tá? Porque perde um pouco o sentido de ser perpendicular, porque a gente consegue ver essa coisa de perpendicular até o R3, tá? Depois disso, a gente já não consegue mais visualizar como que é, mas eles são, tá? Então, para não ficar, só para distinguir um pouco, quando você sobe para uma dimensão maior, a gente fala que é ortogonal, ao invés de falar que é perpendicular, tá? Mas é só termos, isso daí, são só nomes, tá? Nomenclatura. Bom, aí, então, a gente agora tem um mecanismo aqui para descobrir se dois vetores são ou não ortogonais, são ou não perpendiculares, que é o seguinte, ó, U, produto escalar com V, é igual a zero, número real, tá? Aqui,
O U é vetor, o V é vetor. Esse produto aqui é um produto estranho, que é um produto entre dois vetores. Aqui é o produto de números reais, tá? Isso aqui é um número real, tá? C e somente C, U é ortogonal a V, tá? Isso de maneira geral. Então, por exemplo, então a gente poderia pensar então aqui assim, ó. Então, tô lá no R2, tá? E aí lá no R2 eu pego e te dou lá dois vetores, U igual a 1, 5 e V igual a 3, 2. E aí eu pergunto, esses dois vetores aqui são ortogonais? Meu, é só você que fazer essa conta aqui, ó. U, produto escalar com V. Aí você vai fazer 1 vezes 3 mais 5 vezes 2. E aí você vai ver que isso aqui vai dar 3 mais 10. E aí você vai ver que isso aqui dá 13, que é diferente de zero. Portanto, a conclusão é não. Eles não são ortogonais, professor. Ah, beleza. Mas e se fosse, por exemplo, um 5 aqui, aqui fosse 3 e aqui fosse menos 3 quintos? Então, tá, então eu vou fazer a conta aí agora. Agora a conta é outra. Então vamos lá, vamos fazer a conta aqui do U escalar com V. Produto escalar com V. Então vai ser 1 multiplica 3 mais 5, que multiplica menos 3 sobre 5. Beleza, isso aí vai dar 3 mais o 5 eu vou cortar, menos 3. Isso aqui vai dar 0. Deu 0. Deu 0, é perpendicular entre si. Eles são ortogonais. Pô, tem certeza, professor? Tem certeza. Se você for desenhar, pode desenhar que você vai ver que realmente eles são ortogonais, tá? Então o produto escalar agora ele é útil para a gente, entre outras coisas, ele vai ser útil para outras coisas, mas ele é para nós nesse momento útil para a gente, por exemplo, ver se dois vetores são perpendiculares. Tá, como é que eu construo então no R3 dois vetores que são perpendiculares? Se eu quisesse construir no R3, por exemplo. Tá, vamos lá. Então, por exemplo, eu vou pegar o vetor U, vetor V e vetor W agora no R3. Então tá, vou pegar o primeiro vetor aqui, vou chamar de 1, 2, 3, pronto. Beleza, o segundo vetor aqui eu vou chamar de 4, 5 e 1, pronto. E esse vetor W, vou chamar de ABC. E aí eu pergunto assim, desculpa, não, tô falando outra coisa, aqui eu ia falar uma outra coisa. Falando de perpendicularismo, vamos lá. 1, 2 e 3. E aí aqui o vetor V. O vetor V eu vou chamar ele então de ABC. E aí eu quero construir um vetor V que é perpendicular a U. Como é que são os vetores V que são perpendiculares ao vetor U? Bom, você vai ter que fazer o produto escalar. U, produto escalar com V. Uma das maneiras, tá? Então, 1 que multiplica A, que é a primeira coordenada do U vezes a primeira coordenada do V, mais a segunda coordenada do U com a segunda coordenada do V, 2 vezes B, mais a terceira coordenada do U com a terceira coordenada do C, então mais 3 vezes C. Bom, isso tem que dar 0 para ser perpendicular, tá? O problema que eu estou falando aqui, apesar de não ter escrito aqui, mas o problema que eu estou falando é de quem que é que pode ser A, B e C, quem é o vetor V de tal forma que ele seja perpendicular a U. Quais são as possibilidades? Bom, então olha só, eu tenho na verdade um sistema linear aqui, ó. Perceba que na álgebra linear tudo acaba girando em torno de sistema linear. Pô, professor, mas você tem um sistema linear aí, eu tenho um sistema linear de uma equação e 3 incógnitas. Então eu vou poder deixar duas variáveis livres, porque eu tenho só uma equação e tenho 3 incógnitas. Eu preciso, para poder resolver o sistema, ficar com o sistema 1 por 1. Então eu vou ter que deixar duas variáveis livres. Pode deixar duas variáveis livres aí, ó, vou escolher, eu vou deixar B e C livre, tá? Então daqui o que eu tiro? Eu tiro que A é igual a menos 2B menos 3C. Então eu venho aqui e escrevo assim, ó, que eu já descobri quem é o A. O A é menos 2B. Opa,
menos 3C. Quem é o B? B é um número real. C é um número real que está livre. Estão livres esses dois aqui. Reais livres. Posso dar qualquer valor para eles. Tá? Bom, então olha só. Se eu der um valor, por exemplo, para B e para C igual a 1 e 1. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Aqui vai dar menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3 vai dar menos 5. Então, por exemplo, se eu fizesse B igual a C igual a 1, então meu A seria igual a menos 5. Então meu vetor V, ele seria menos 5, 1 e 1. Olha só, menos 5 vezes 1 dá menos 5. Guardo menos 5. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3 dá 3. Menos 5 mais 2 mais 3 dá 0. É o produto escalar, deu 0. Então esse vetor e esse vetor são perpendiculares entre si. Tá? São ortogonais entre si. Tem algum outro que é? Tem um monte. Tem um monte. Tá? Então é só você imaginar assim, no R3 você imagina um vetor. Pá! Como é que são os vetores que são perpendiculares a esse vetor? Meu, todo mundo que está aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é perpendicular, ó, tá? Todo mundo que você girar aqui, vetor que você girar em torno desse vetor aqui, vai ser perpendicular. Todo mundo. Tá? E esse negócio, esse giro que você está fazendo em torno do vetor aqui, é nada mais, nada menos do que deixar B e C livres. Tá? E esse aqui ficou em função de B e C. A primeira coordenada. É isso no fundo. Bom, então se eu quisesse, por exemplo, eu quero que o B e o C seja 0. Se o B e o C for 0, meu, aí aqui vai ser 0. Aí o vetor nulo. O vetor nulo é perpendicular a qualquer vetor. Mas o vetor nulo, vetor, né? 0, 0, 0. Por exemplo, no R3, se você fizer o produto escalar do vetor nulo com qualquer outro vetor, vai dar o quê? Vai dar 0. 0 escalar U ou V, tanto faz, vai dar 0. Tá? Observa aqui já uma outra coisa, ó. O produto escalar do U com o V é exatamente igual ao produto escalar do V com o U. Tanto faz, tá? Eu posso inverter. Vai dar a mesma coisa. Tá? É só se vocês olharem na definição do que é produto escalar, inverter lá as coisas lá, somar, continua dando a mesma coisa. Bom, mas enfim. Então, eu consegui descobrir que o vetor que é perpendicular ao vetor 1, 2, 3 tem essa cara aí, ó. Tá? Então, olha só, uma outra coisa que dá para pensar aqui, ó. Então, eu tenho o vetor U igual a 1, 2, 3. E o meu vetor V, que tem a característica de ser perpendicular, do jeito que eu resolvi o sistema, menos 2B, menos 3C, B e C. Tá? E com isso aqui, eu tiro que U é perpendicular a V. Tá? Por quê? Pois U, produto escalar com V, nessas condições aí, vai dar sempre 0. Bom, legal. Mas olha só. Esse vetor aqui, será que eu ainda consigo escrever ele de uma outra maneira? Eu posso escrever ele assim, ó. Posso escrever ele como menos 2B, B, e digamos aqui 0, mais menos 3C, 0, e aqui C. Ó, se eu somar esses dois vetores, olha só, menos 2B com menos 3C, está aqui, é a primeira coordenada. B com 0, está aqui, segunda coordenada. 0 com C, está aqui, a terceira coordenada. Então, esse vetor V é a soma desses dois vetores aqui. E esses dois vetores aí, eu posso ainda escrever eles assim, ó. Esse 0 é o mesmo que B vezes 0. Então, o B está aqui, está aqui, está aqui. Então, isso é a mesma coisa que o escalar B, que multiplica menos 2, 1 e 0. Porque, olha só, B, quando eu ponho ele aqui para dentro, ó, dá menos 2B. Quando eu ponho ele para dentro, dá o B. Quando eu ponho ele para dentro, dá o 0. Mais C, que multiplica menos 3, 0 e 1.
Então, esse C, ó, quando eu ponho para dentro aqui multiplicando menos 3C. Quando eu ponho para dentro multiplicando 0, 0. Ponho para dentro multiplicando 1, C. Beleza. Então, olha só, quer dizer que a minha solução do problema para encontrar quem é o vetor que é perpendicular ao 1, 2, 3, quais são os vetores, nada mais é do que uma combinação linear de dois outros vetores aqui muito bem definidos. Ó. Combinação linear é outro negócio que a gente usa muito em álgebra linear. Porque, olha só, quer dizer que o meu vetor V, então eu tenho aqui, ó, o vetor U igual a 1, 2, 3, e o meu vetor V é igual a, bom, B e C é número real, né? Pode ser qualquer número real, pode. Então, alfa, que multiplica menos 2, 1, 0, mais um beta, que multiplica menos 3, 0, 1. Nestas condições aqui, ó, o produto escalar com V vai dar 0. Ou o U vai ser sempre perpendicular a V. Que V? O V é escrito como combinação linear destes dois vetores aqui, ó. Então, quando eu falei para vocês assim, ó, você tem lá o vetor, U, tá? E aí eu quero um cara que é perpendicular a ele. E quais são todos os outros depois? É só você girar aqui num círculo aqui, ó, tá? Todo mundo. Ou esticar o vetor, daí vai ser múltiplo, né? Ou encurtar, vai ser múltiplo. Mas é você girando aqui, ó. Esse girar aqui, quando você gira o vetor aqui, o que você está fazendo, na verdade, é escrever uma combinação linear desses dois vetores aqui. E essa combinação linear, observa só o seguinte, olha que interessante. Se você tem lá o vetor, tá? Meu vetor U, esse lápis aqui vermelho. Eu não chamei a atenção de vocês aí pro vídeo, mas olha só. Vamos lá. Então, aqui agora, de novo, ó. Então a gente tem aqui o vetor U, minha lapiseira vermelha. Aí eu venho aqui com esse outro vetor aqui, ó. Juro que eu tô pondo 90 graus aqui, tá? Se eu girar aqui, ó, começar a girar, tá? Vou girando, tá? Eu tenho vários vetores que são perpendiculares, tá certo? Quando eu giro aqui, o que eu tô na verdade fazendo é girando, eu tô construindo um círculo. E esse círculo nada mais é do que um plano, na verdade. Eu tô construindo um plano. E é neste plano que estão todos os vetores que são perpendiculares ao meu vetor U. Então, como eu estava dizendo, então o alfa que multiplica esse vetor mais o beta que multiplica esse vetor, do jeito que eu acabei de ilustrar aí para vocês aí com a lapiseira, né? Então, gera um círculo lá, né? Não vou conseguir fazer um desenho bacana aqui, mas vamos lá. É como se eu tivesse... Eita porra. Tá. É como se eu tivesse... Vamos lá buscar lá embaixo. Tá aí, ó. É como se eu tivesse aqui o meu vetor, sei lá, o meu vetor U aqui assim, tá? E os vetores que são perpendiculares, eles vão estar, na verdade, aqui, né, num círculozinho aqui, e todo mundo aqui perpendicular, tá? E aí eu começo a variar aqui nesse círculo aqui, né? Começo a girar nesse círculo aí, todo mundo, esses vetores são todos perpendiculares, tá? Tudo perpendicular. Bom, esse círculo, na verdade, ele está dentro de um plano. Ele está dentro de um plano, tá? E aí o meu vetor U é perpendicular, na verdade, a esse plano. Esses dois vetores aqui, o menos 2, 1, 0 e o menos 3, 0, 1, são os vetores que geram o meu plano azul aqui, tá? E aí qualquer combinação que eu fizer desses vetores é um vetor que está dentro do plano e é um vetor que vai ser perpendicular ao V, tá? Bom, é um exemplo. A gente vai acabar vendo mais exemplos aí, depois a gente volta melhor nisso aqui.
beleza? Acho que eu vou fechar por aqui, porque o OBS já começou a reclamar. Daqui a pouco ele vai começar a dar pau e também já deu 1 hora, né? Então acho que tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, daí a gente dá por encerrada a conversa de hoje. Beleza? Então beleza. Então galera, valeu. Obrigado, tá? Bom final de semana. Cuidado com a porcaria da Covid, hein? Valeu, professor. Até mais. Até mais. Até mais, professor. Até mais. Valeu, professor. Bom final de semana. Obrigado, você também. Tchau, Sara.